paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia, amém? Hoje, o nosso estudo bíblico vai ser em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, amém? Vamos ler aqui. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz, do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Saulo era um perseguidor da igreja, um homem muito malvado, cruel, que perseguia a igreja. No entanto, que ele até participou do apedrejamento de Estevão, um discípulo, um apóstolo de Cristo Jesus. Então ele era muito perverso, muito cruel, ele levava as pessoas presas para as pessoas não ficarem pregando a palavra de Jesus. E ali ele estava a caminho de Damasco, com várias pessoas para poder prender os discípulos, sejam homens ou mulheres, em Damasco, que estavam pregando a palavra de Jesus Cristo. E quando ele estava a caminho, veio uma luz divina e apareceu para ele, e ele ficou cego imediatamente. E ali, ele vendo aquela luz, falou assim com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Então ele ficou atemorizado, porque ele não acreditava que Jesus existia, E ali ele falou: O que queres que eu faça, Senhor? E Jesus falou com ele, para ele poder ir até a cidade de Damasco, ficar ali, que ele iria dizer o que tinha que ser feito. E então ali aqueles homens que estavam ali com Paulo ouviam a voz, mas não viam a luz divina. Só Paulo, no caso Saulo, que estava vendo a luz divina, que é Jesus Cristo. E Saulo, glórias a Deus, aleluia, ele indo, recebendo a ajuda ali das pessoas para poder chegar até Damasco, porque ele estava cego. Chegou lá, ele não quis nem comer nem beber, ele ficou 3 dias em oração, e até que Jesus deu uma visão para um discípulo ali muito usado por Deus, Ananias, para poder ir ter com ele para orar e para que ele viesse a voltar a enxergar e ser batizado. E também Jesus deu visão para Saulo, que iria ali um homem orar por ele, chamado Ananias. Mas Ananias questionou o nosso Senhor Jesus, falando que ele era um perseguidor da igreja, que ele não merecia, que ele era um perseguidor da igreja, mas Jesus falou com ele: ele é para mim um escolhido, onde a palavra de Deus vai nos dizer: não foste nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu a vós, o Senhor que nos escolheu. Glórias a Deus, aleluia. Então ali o Senhor direcionou Ananias até onde estava o Saulo. E ele, recebendo a oração, ele voltou a enxergar. Ali ele ficou muito alegre porque ele voltou a enxergar, porque ele estava 3 dias sem enxergar. E também Ananias batizou Saulo. Ele foi batizado. E então ali começou a conversão, de Saulo ele passou a ser Paulo. Ele se converteu, dos seus maus caminhos, dos seus pecados, do que ele fazia mal para a igreja. Onde a gente vê no dia de hoje, muitas pessoas falam assim: eu não gosto de crente. Crente eu não gosto. Tem pessoas que não gostam e ficam falando, mas Deus não agrada disso, Porque, por exemplo, igual o Saulo, ele perseguia a igreja e Jesus fez ele se converter. Então você nunca pode falar que você não gosta da igreja, porque você pode vir ser um cristão futuramente. Assim como aconteceu na história de Saulo, ele foi convertido por Cristo. Então não é só você falar assim: eu quero.
eu quero ou não quero. Se Deus falar que você é um escolhido, você se converte, porque Deus também tem poder para te converter, né? É lógico que Ele quer que você escolha, né? Que você busque, né? Por amor mesmo, né? Que você não venha pela dor, né? Mas que você venha por amor, né? A servir a Cristo, a obedecer os seus mandamentos. E então ali em Damasco mesmo, ele começou a sua chamada a pregar, a falar da existência de Jesus, que ele viu Jesus, né? O que Jesus tinha feito com ele, que ele ficou cego 3 dias, e em 3 dias depois, recebendo ali a oração de Ananias, um discípulo de Deus, ele voltou a enxergar, e ele pregava, né? Falando do amor de Cristo, falando que devemos obedecer a Cristo, e aquelas pessoas ali, os próprios discípulos, não confiavam muito nele, porque sabia do histórico dele, do que ele fazia mal para a igreja, né, perseguindo a igreja, para prendê-los, né, até a morte. E então ali, ele começou a pregar, ele era expulso de algumas cidades, ele ganhou muitas almas, né, para Cristo, glórias a Deus, aleluias. Ganhou muitos discípulos para Cristo, se juntou aos discípulos de Cristo, glórias a Deus, aleluia, se juntou aos apóstolos de Cristo, né? E ele ia em diversas cidades. Ele também fez viagens missionárias, 3 viagens missionárias para lugares longe, né? Pregando mesmo, fazendo ir de pregar o evangelho, glória a Deus, que é o mandamento de Jesus, glórias a Deus, aleluias. E ele se converteu mesmo de seus maus caminhos. Assim o Senhor quer para as nossas vidas, né? Que nós se arrependemos dos nossos pecados, que nós se arrependemos, né? De estar só olhando as coisas desse mundo, mas passar a ser um cristão, né? A passar a ser obediente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Glórias a Deus, aleluia, batizar nas águas, receber o Espírito Santo de Deus, né? E pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor, né? Glórias a Deus, aleluias. Fazer tudo o que agrada o Senhor, orar, pregar, louvar, amém? Deus quer que você seja um verdadeiro cristão, obediente, né, aos mandamentos dele de coração. Glórias a Deus, aleluia. Então Deus está te chamando, amém, para você se converter, assim como Saulo se converteu, né, que você também venha se converter, venha buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Paulo também vai nos dizer que ele, pregando a palavra de Deus, ele também foi preso algumas vezes. Na prisão ele escreveu cartas, né? Igual ele escreveu 13 cartas no Novo Testamento, né? Um homem muito inteligente, muito usado por Deus. E ele teve uma missão, assim, muito linda aqui mesmo nessa terra, né? Onde está escrito aqui na palavra de Deus para nós. Amém? Então a palavra de Deus vai nos dizer que de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Onde ele perseguia a igreja, depois ele foi perseguido, né? Onde ele foi preso e no final da vida dele, ele foi preso e decapitado. Mas antes, né, da decapitação dele, ele falou, né? Glória a Deus, aleluia. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Então, meus queridos amados irmãos, nós temos que vencer nessa vida, amém? Vencer o pecado, vencer, né, as lutas espirituais, porque nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades do inferno, né, que os demônios não querem que a gente receba a nossa salvação. E nós temos que lutar contra o pecado para que nós venhamos ser salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então, que nós viemos, né, nos converter, né, a cada dia, amém? Assim como Saulo, né, que era um perseguidor e passou a ser perseguido, né, apóstolo Paulo, amém? Que Deus continue falando no seu coração, vamos orar aqui. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, abençoe-me, Pai, as nossas vidas, Senhor. Pai do céu, que essa pessoa, Pai do céu, onde chegar este vídeo, Pai, se ela ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha tocar no coração, Pai, para que muitas vidas venham aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida delas, Pai. O Senhor vem, meu Pai do céu, nos ajudar, Senhor. Ajuda, meu Pai do céu, as pessoas, meu Pai do céu, também a se batizarem, Pai, e fazer a Tua obra, Pai. Confirma as bênçãos da vitória, Pai, nos dá saúde, Pai. Queima todas as obras malignas, Senhor, contra as nossas vidas, famílias e amigos, Pai. Nos dá vitória, Jesus. Confirma as bênçãos, meu Pai do céu, e os livramentos.
Amém.